Nós vamos trabalhar agora com equações irracionais. Equações irracionais são toda equação que possui incógnita no radicando. Ou seja, uma equação irracional é aquela que você tem uma raiz e dentro dessa raiz tem um valor escondido, ou seja, uma letra, uma variável. Como é que eu faço para resolver uma equação irracional? A resolução de toda equação irracional deve ser efetuada procurando transformá-la inicialmente numa equação racional, ou seja, eliminar essa raiz, obtida quando elevamos ambos os membros da equação a uma potência conveniente. Se for uma raiz quadrada, elevamos ao quadrado. Se for uma raiz cúbica, elevamos ao cúbico. E assim por diante. Em seguida, resolvemos a equação racional encontrada e finalmente verificamos se as raízes da equação racional obtidas podem ou não ser aceitas como raízes da equação irracional original. Verificamos a igualdade. É necessária essa verificação, pois, ao levarmos os dois membros de uma equação a uma potência, podem aparecer na equação obtida raízes estranhas à equação original. Bom, quando eu tenho uma equação irracional, uma equação que tem uma raiz, eu vou elevar ambos os membros a uma potência igual à da raiz. Então, se for uma raiz quarta, eu vou levar a uma potência de 4. Porque eu vou cancelar essa raiz com essa potência e vou ficar apenas com uma equação racional. Quando eu resolver essa equação racional, é preciso que eu verifique as respostas que eu encontrei, porque pode acontecer de ter respostas que não são convenientes à resposta final. Nosso primeiro exemplo é a equação raiz quadrada de 3x mais 4 menos x igual a zero. Nós vamos elevar ambos os membros ao quadrado, porque a raiz que nós temos aqui é uma raiz quadrada. Mas antes de fazer isso, nós vamos deixar no primeiro membro apenas a raiz, porque vai facilitar o nosso cálculo. Então, o termo menos x que está no primeiro membro, nós vamos escrevê-lo no segundo membro. Como o zero não vai fazer diferença, então não precisamos nos preocupar com ele. Agora, nós elevamos o primeiro membro ao quadrado e o segundo membro também ao quadrado. Por quê? Eu vou cancelar essa raiz com esse expoente. Então, no primeiro membro, só vai sobrar 3x mais 4, igual, no segundo membro, x elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado. Bom, se eu sei que aqui eu tenho uma equação do segundo grau, porque o x ele tem expoente 2. Toda equação de segundo grau para ser resolvida, você precisa que ela esteja igual a zero. Então, eu vou novamente modificá-la. Eu vou passar o termo x ao quadrado do segundo membro para o primeiro. E quando eu fizer isso, ele volta a ser um termo negativo. Então, eu fiquei com a equação menos x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a zero. O A vale menos 1, o B vale 3, o C vale 4. E eu vou calcular utilizando a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a menos 3, 3 ao quadrado, menos 4, vezes A, que vale menos 1, vezes C, que vale 4. 3 ao quadrado, 9, menos vezes menos, mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. 16 mais 9, 25. Encontramos o valor de delta. Como ele é um número positivo, então você pode continuar o cálculo. X é igual a menos B, que vale menos 3, mais ou menos raiz de delta, delta vale 25, dividido por 2 vezes A, 2 vezes menos 1. Repete menos 3, repete mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5, e 2 vezes menos 1, menos 2. Agora eu vou separar. Primeiro eu vou considerar o sinal positivo, e depois eu vou considerar o sinal negativo. X1 é menos 3 mais 5, que é igual a 2, positivo, dividido por menos 2, menos 1. X ao quadrado, x2 é igual a menos 3, menos 5, que vai ser menos 8, dividido por menos 2, mais 4. Quando você divide dois números com o mesmo sinal é positivo,
quando você divide dois números com sinais diferentes, é negativo. Encontramos aqui duas respostas, menos 1 e 4. Será que eu posso dizer que essas duas respostas é a resposta de x? Inicialmente não. Primeiro você vai verificar. Você vai pegar a equação original com aquela raiz e vai substituir o x por menos 1 e depois por 4. Se manter a igualdade, resposta positiva. Se não, não é o valor que nós estamos procurando. Primeiro, então, nós vamos substituir por 1. Raiz quadrada de 3x, ou seja, 3 vezes x. Nós vamos ficar com 3 vezes menos 1, mais 4, menos 1, igual a 0. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 4, mais 1, igual a 0. 4 menos 3 é 1, raiz quadrada de 1 é 1, 1 mais 1 é 2. 2 é diferente de 0. Então, menos 1 não é a resposta que nós procuramos. Substituímos agora por 4. 3 vezes 4, mais 4, menos 4, igual a 0. 3 vezes 4 é 12. 12 mais 4, 16. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 menos 4 é 0. 0 é igual a 0. Então, a resposta que nós procuramos é apenas a resposta 4. Nós não procuramos a resposta menos 1. E resolvemos assim a nossa primeira equação. Vamos fazer mais um exemplo. Nós temos aqui a equação raiz quadrada de x mais 1 menos x igual a menos 1. Nós vamos elevar ambos os membros ao quadrado. Primeiro passo, nós vamos deixar apenas a raiz no primeiro membro. Então, menos x, ele vai mudar para o segundo membro e ele vai ficar mais x. Ficamos, então, com raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado igual a menos 1 mais x elevado a 2 também. No primeiro membro, você vai cancelar a raiz com o expoente 2. Vai sobrar apenas o que está dentro dela, x mais 1. Já no segundo membro, você vai ter que desenvolver esse produto notável que se criou, porque você não pode somar o x com menos 1. Então, como vai ficar? Vai ficar o menos 1 elevado a 2, mais 2 multiplicado por menos 1 multiplicado por x, mais o x multiplicado por elevado a 2. Menos 1 ao quadrado continua sendo 1 positivo. Mais 2 vezes menos 1, multiplicando sinais diferentes, negativo. Menos 2. E eu vou repetir o x, menos 2x. Mais x ao quadrado. Agora eu tenho aqui uma equação só porque é do segundo grau, porque o x está ao quadrado, mas eu preciso o quê? Eu preciso organizar. Então, eu vou repetir os dois termos que já estão no primeiro membro, o x mais 1, e eu vou mudar os três termos do segundo membro para o primeiro. O 1 vai ficar menos 1, o 2x negativo vai ficar positivo, e o x ao quadrado positivo vai ficar negativo. Por quê? A equação do segundo grau ela precisa ser igual a 0. O x ao quadrado só tem 1, então eu vou repetir, menos x ao quadrado. O x, que é o segundo termo, eu tenho 2x e eu tenho x, então eu tenho 3x. E o termo independente? 1 menos 1, 0. Nem precisa aparecer. Então, ficamos igual a 0. O A vale menos 1, o B vale 3 e o C não tem. O termo C, ele sumiu. Como eu tenho aqui uma equação incompleta, eu poderia resolver por fatoração, por Bhaskara, mas dessa vez nós vamos resolver por soma e produto. O que a soma e produto diz? Diz que a soma das raízes tem que ser menos b sobre a, ou seja, tem que ser menos 3 dividido por menos 1, que é 3. E o produto, a multiplicação dessas raízes tem que ser c sobre a. Então, o produto vai ser 0 dividido por menos 1. Todo número dividido por 0 é 0. Isso quer dizer que eu procuro dois números que ao somar seja 3 e ao multiplicar seja 0. Esses números são 3 e 0. Por quê? 3 mais 0, 3. E 3 vezes 0, 0. Então, a soma é 3 e o produto é 3. Agora eu preciso saber
O 0 e o 3 podem ser minhas respostas? Você precisa primeiro verificar. Você vai repetir a equação e vai substituir o x primeiro por 3. Raiz quadrada de 3 mais 1, menos 3, igual a menos 1. 3 mais 1, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 é igual a menos 1. Então, manteve a igualdade. 3 é a nossa resposta. Agora, nós vamos substituir por 0. Raiz quadrada de 0 mais 1, menos 0, igual a menos 1. 0 mais 1, 1. Raiz quadrada de 1 é 1. E 1 menos 0 continua sendo 1. Mas 1 positivo não é igual a menos 1 negativo. Então, a única resposta que nós podemos ter aqui é o 3. Nessa aula, nós vimos equações disfarçadas, que são as equações irracionais, aquela que tem uma raiz e dentro dessa raiz tem uma letra, uma variável ou uma incógnita, e nós estudamos equações biquadradas, aquelas que têm expoente 4, ou seja, uma equação de quarto grau. Agora vai ficar alguns exercícios do livro para vocês resolverem, e qualquer dúvida, principalmente os alunos que estão nas aulas online, por favor, entrar em contato.